Em janeiro de 1823, Rivail vivia em Paris, na Rua de la Harpe. Com apenas 18 anos de idade, o jovem professor colocara em prática sua vocação ao magistério e se preparava para lançar o primeiro de uma série de livros pedagógicos. Em 1828, Rivail residia na Rua de Vaugirard, número 65, em Paris. Em 1826, Rivail fundou um instituto técnico, modelado no recém-extinto Instituto de Yverdon. A escola foi criada em um dos melhores endereços de Paris, a Rua de Sèvres, número 35. Maio de 1855, residência da senhora Pleine Maison, na Rua de la Grange Batelier, número 18. Foi aí que, pela primeira vez, Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica. Galerias comerciais fundadas em 1846. Kardec, como todos os parisienses da época, usavam estas passagens para ter acesso aos grandes boulevares, assim como a Rua de la Grange Batelier. Rua de Rochechouart, nas palavras de Allan Kardec. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Pleine Maison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à Rua Rochechouart. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações.
Vamos caminhando até chegarmos ao número 8 da Rua dos Martyrs, local onde residiu Allan Kardec e um dos endereços mais importantes na memória do Espiritismo. No segundo andar deste prédio, residência e local de trabalho de Allan Kardec durante a criação do Livro dos Espíritos. Aqui houve o primeiro contato de Kardec com o Espírito, a verdade. No ano seguinte, 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à Rua Tiquetone, em casa do Sr. Rustam e Srta. Jafé. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem, nos conta Allan Kardec. O Livro dos Espíritos segundo Kardec nasceu da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos espíritos, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do livro. No dia 18 de abril de 1857, sábado de primavera, o Livro dos Espíritos e Allan Kardec foram pela primeira vez apresentados ao público na livraria Danty, aqui na Galeria de Orléans, no Palais Royal, em Paris. Primeiro de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita. Palais Royal, memória viva do Espiritismo. Nesses jardins e galerias, Allan Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo. Havia cerca de 6 meses, Kardec realizava em sua casa, a Rua dos Martyrs, uma reunião com alguns adeptos às terças-feiras. A senhorita Dufour era o médium principal. O local não comportava mais de 15 ou 20 pessoas, mas até 30 lá se reuniam às vezes. Em 1º de abril de 1858, o Espiritismo se muda para o Palais Royal. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída,
e passaram a reunir-se todas as terças-feiras na sala que alugaram, na galeria de Valois, no Palais Royal. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandou chamá-lo várias vezes e com ele manteve longas palestras em seu palácio acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. Hoje, os restos do palácio e de seus jardins estão incorporados ao famoso Louvre, por onde passeiam nossos olhos neste momento. O Livro dos Espíritos, lançado na Paris de 1857, foi considerado revolucionário e de vanguarda por influentes intelectuais da época. A Cidade-Luz vivia o apogeu de capital cultural do mundo. Allan Kardec, ou professor Rivail, foi um burguês liberal e pertencia à geração de socialistas utópicos. Para criar uma nova humanidade, pensava ele, seria necessário criar uma nova criança, e para isto teremos que confiar na ciência. Apliquei a esta nova ciência o espiritismo, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Allan Kardec acrescenta que o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. O espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Passagem Sainte-Anne, outra memória viva do espiritismo. A partir de abril de 1860, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede o seguinte endereço: Rua Sainte-Anne, 59, Passagem Sainte-Anne, primeiro andar, porta da esquerda. Neste local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo. Foi um educador que fundou essa doutrina, codificou, como querem os espíritas, mas enfim, organizou esse sistema de ideias, que hoje se chama espiritismo, e que ele chamou de espiritismo, e tem um cunho eminentemente pedagógico, essa filosofia, exatamente porque ele era um educador.
professor Rivile, agora conhecido por todos como Allan Kardec, residia oficialmente na vila de Seguir, apesar de praticamente viver na Passagem Sainte-Anne. Nos afirma seu biógrafo Henri Sauce que Kardec, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na vila de Seguir. Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père Lachaise, em Paris.